precisa ter essa consciência, se ela quer verdadeiramente seguir os caminhos do Senhor, ou se ela quer viver no comodismo, né? Porque é muito fácil viver um evangelho onde a pessoa ela tá acomodada, ela tá confortável, né? Então, a live de hoje, principalmente, eu vou falar e dar algumas dicas. Vocês podem perguntar e eu vou respondendo, tá? Sobre a vida com Deus. E eu vou falar sobre o batismo no Espírito Santo e algumas experiências que eu tive para ajudar vocês, tá bom? Eu não sei como salvar a live, então não sei se essa live vai ficar salva, mas eu vou tentar salvar, tá? Se alguém souber, me ensina aí nos comentários que daí depois eu salvo, tá bom? Pois é, acabou de perguntar. Ai, ai. Quem quer a mentoria, gente? Manda resumidamente pontos. Obrigada, Meg. Manda pra mim no direct pontos chaves da tua vida, os pecados que você quer renunciar e o que está acontecendo que você realmente precisa de um romper no espírito, tá bom? Então, vamos lá. Começando. Sobre vida com Deus. Eu já tenho um tempo que eu tenho renunciado filmes, músicas seculares, e assim, é uma coisa... Claro, eu vou na casa de pessoas, vou na casa dos meus sogros, né? Eles continuam assistindo filme. Então eu sou obrigada a assistir porque é família, né? A gente não vai entrar num contrito só porque eu tô renunciando, né? Então, o que eu faço? Em casa, gente, são filmes específicos, filmes antigos, porque os filmes de hoje em dia, eles estão consagrados, ok? Tem muitos filmes na Netflix e até desenhos animados que, gente, eu e meu marido, a gente chegou a ter uma experiência com desenho animado. E até meu marido, que ele não é espiritual, ele se arrepiou todo, tá? Que é eu nem vou falar pra live não ser derrubada, mas assim, a história do desenho animado é daquelas cantoras pop, assim, lá da Coreia, assim, e no filme, uma das três meninas que cantavam, ela era híbrida, ela era meio demônio e meio humana. E quando ela foi ter aquele negócio de Disney, de cantar, né, musical, que daí ela vai falar sobre os sentimentos dela, o demônio manifestou ali na hora, na TV. E no próprio desenho, eles mostraram como se a voz dela saísse poder, saísse sons de ondas, que repercutissem até a outra cidade e assim por diante. Meu marido, que não é espiritual, ele se arrepiou todo, tá? Não é anime. É um filme da Netflix que todo mundo tava assistindo recentemente, tá? É um grupo de cantoras lá, é um desenho animado. Coreano. K-pop. Então, não, K-pop. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é as guerreiras de K-pop, uma coisa assim, tá? Então, assim, o seguinte, depois que eu renunciei isso, meu marido também renunciou. Isso, as meninas do K-pop, tá lá na Netflix. Esse filme, ele tá consagrado, tá? E tantos outros, porque eu não sei se vocês perceberam, mas tá havendo uma depravação visual, em que tudo que você assiste ou tem nudez, ou tem cenas de sexo, ou tem muita bebida, ou tem muita violência. E eu e meu marido, a gente... por vontade própria, a gente parou com isso, tá? Porque isso danifica o nosso espírito, danifica o nosso discernimento. Coisas relacionadas a zumbi, coisas relacionadas a filme de terror, sabe? A gente nunca assistiu filme de terror aqui em casa, mas a gente não assiste mais. Música secular, meu marido, ele é cristão, ele não gosta, sabe? A gente só ouve aquele gaúcho gospel, que é mais animado, sabe? Isso, ou tem muito palavrão. Então, se a gente que é cristão, a gente quer ter uma vida dupla, assistindo coisas e ao mesmo tempo lendo a Bíblia e orando, vai ter guerra, vai ter retaliação,
Porque a pessoa precisa entender que ou você vive com Cristo ou você vive conforme o mundo. Entende? Então, eu não escuto mais. Se tiver alguém que escuta ainda, eu peço para que o Espírito Santo toque no seu coração. Porque, entenda, louvor também é um negócio que a gente precisa tomar cuidado, porque tem louvores que são mais almáticos, que são mais para a vida humana, mais para, você sofreu e agora Deus está te glorificando, entende? Tem esses louvores que eles não glorificam a Deus, eles não trazem o céu para o teu corpo, para o teu templo, que é o Espírito Santo, e para a tua casa, entende? Louvores que só falam de angústia, sofrimento, lamúria, tenta não escutar. Tenta ouvir louvores que têm unção. O que são louvores que têm unção? Que fala só de Jesus, que Jesus é poderoso, que Jesus é vitorioso, que Jesus vai e tira a pessoa das correntes das trevas, entende? Vocês precisam ouvir esses louvores, tá? E eu ouço muito os espanhóis, os louvores de worship espanhol, porque lá tem muita unção, muita unção. Eles são muito proféticos. Os espanhóis, eles são muito proféticos, tá? Então, eles ativam, através do louvor, aquilo que é para acontecer lá na frente, que as nações, elas vão desvabrar, que os profetas irão se levantar. São louvores que edificam a igreja, entende? Então, há uma diferença entre um louvor que é para você mesmo, e o louvor que é para Deus. Tem louvor que só amacia o ego. Isso não vai te edificar. Um exemplo. Eu tô triste. Eu fico rindo dessa sensação. Porque eu já passei por isso, tá? Eu tô triste, eu vou ouvir aqui uma música. Pode ser uma música secular aqui. E um louvor aqui. Não, sinto que tá errado eu tá ouvindo música secular, então eu vou pro louvor. Aí a pessoa vai para um louvor almático. Muda alguma coisa? Não muda. Sim, hinos da harpa é muito bom. Todos, né? Todos. Qualquer um que você escutar é muito bom. Vou dar um exemplo, tá bom? Na prática. Eu e meu marido, a gente tem uma dinâmica muito, muito flexível. E quando a gente briga um com o outro, ali no momento a gente fica chateado, eu choro, normal, mulher, e ele fica na dele. Daí depois ele vem todo mansinho, conversando comigo, daí olha, eu falei isso porque eu pensei que tu fez isso, falou isso, entende? E na hora, eu fiquei tão chateada, mas tão chateada, que me deu uma vontade de escutar uma música secular. Sabe aquela vozinha na tua cabeça? Escuta uma música secular sobre tristeza. E ainda veio a música na cabeça, tá? Veio a música na cabeça. E daí eu falei, não, eu não aceito essa tristeza. Eu não aceito essa tristeza. Já passou, já aconteceu. Não foi nada, foi só uma briguinha de nada. E comecei a colocar um louvor. Um louvor, se não me engano, era de guerra, que falava que demônios não podiam estar aqui, uma coisa assim. Então, assim, gente, tenham estratégias, tá? Não é porque a gente é cristão que a gente deve se entregar aos desejos, aos prazeres da nossa alma. A nossa alma é sentimentos, emoções, razões, ok? E nem tudo que está atrelado às nossas emoções, razões e emoções é verdadeiro. Porque a gente precisa reinar junto com o Espírito. E aqui eu trago uma palavra, né? Vamos lá em Gálatas 5. Falando sobre os frutos do Espírito Santo. Pois é, o inimigo ele é astuto. E eu fiquei com a música ainda na cabeça, tá? A música certinha, assim, só para eu pesquisar e começar a ouvir. Porque tem cristão que ele aceita
ele aceita viver naquela frequência, tanto ansiedade, depressão e tristeza profunda. Essas coisinhas, depressão, ansiedade, isso pode ser tratado na alma e no espírito. Lembra do ensinamento? Que as 3 dimensões, elas estão interligadas? Então, se você fica naquela dimensão de tristeza, você não vai sair dela. Aí a pessoa, ai, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Por que será? A própria pessoa está escolhendo ficar naquilo. Ah, mas eu estou triste. Repreenda. Diga não a Satanás. Porque olha só, lá em Gálatas 5, a gente vai ter aqui os frutos do Espírito Santo e a luta da carne contra o Espírito, certo? Então, eu vou ler aqui para vocês desde o versículo 16 até o 26, tá bom? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Lembrando que a lei, ela te condena, ela te culpa. E Satanás, ele faz a mesma coisa, tá bom? Satanás, ele vai te culpar, Satanás, ele vai apontar teu erro, vai falar que você não é suficiente para Deus, que você não é digno do amor de Deus, sendo que a gente só é salvo se a gente se entrega a Cristo, se a gente é sincero com Deus. Deus, eu tô passando por isso, minha família tá assim. Você conversa orando. A minha oração, por exemplo, ela é orando, ela é conversando com Deus. Entende? Então, se eu não tô com vontade de ler a Bíblia, eu falo para o Senhor. Se eu não tô com vontade de estar na presença do Senhor, eu chego aos pés da cama, ou sentada, ou deitada, porque a intimidade com Deus, ela não te coloca limites. Se você quiser orar deitada, assim, com a cabeça no chão, você ora. Se você quiser orar sentado, você ora. Isso não é uma falta de reverência. Isso é você ter intimidade a todo momento. Você pode orar lavando uma louça. Entendeu? Então, tem coisas que você precisa ser honesto com Deus. Não é você fingir ser uma pessoa lá no teu quarto. Que a Bíblia manda, fecha o teu quarto, a porta do teu quarto e vá orar. Tem coisas que você precisa ser sincero com Deus. Deus, eu não quero ler a Bíblia, não estou sentindo vontade nenhuma, mesmo sabendo que o Senhor é Deus, mas eu estou aqui. Entende? Porque aí Deus vai tratar. Entendeu? Então, vamos continuar. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, parte da comida, né? Você comer muito. Deixa eu ver aqui onde é que eu terminei aqui. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. E aqui eu já fiz um vídeo sobre isso que tá no feed e é sobre feitiçaria e idolatria. Lá eu explico esses versículos aqui. Porque a gente acha que prostituição é só algo assim da pessoa, da mulher que é prostituta, está se prostituindo com outros homens. Aqui há mais segredos. Prostituição não é só isso. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Eu tava num evento do município, da cidade, e tinha o ar livre show, tá? Tinha músicas, tinha bailão, tinha barraquinhos de comida e tinha barracas de cerveja. E eu, na época, eu queria encontrar uma amiga da faculdade, que ela era muito querida, me tratou super bem, mas eu rio.
Mas acontece que eu fui, né? Eu já era batizada no Espírito Santo, mas eu fui porque eu queria agradar essa minha amiga. E aconteceu que quando a gente estava no salão de... Tinha uma praça de alimentação e a gente saiu e ela falou, vamos ali no show, no bailão ao vivo, né? Vamos. Quando eu tava prestes a atravessar, eu não tava nem na metade do caminho para chegar do outro lado do palco. Quando a gente estava começando a atravessar, eu ouvi a voz do Espírito Santo audível, falando, você está se prostituindo com Jesus Cristo. Tá? Então, prostituição, gente, nem sempre é sobre a mulher que faz o trabalho de se vender sexualmente para ganhar, entende? Não é somente sobre isso, entendeu? Cada pecado que é aqui, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, tem toda uma profundidade dentro de cada palavra. Não é somente feitiçaria, por exemplo, feitiçaria, a questão de você ser uma pessoa da religião da Umbanda e você fazer trabalhos com oferendas. Não é somente isso. A feitiçaria, ela também está no seu pensamento. Sabe quando você deseja o mal de uma pessoa? Tomara que essa pessoa ela passe por isso para ela aprender tal coisa. Entende? Isso é feitiçaria, porque você está desejando o mal. A oração contrária. A oração contrária é o que os feiticeiros fazem. A intenção do coração deles gera uma feitiçaria. Vocês estão entendendo? Então, quando fala aqui de inveja, inveja também se torna uma feitiçaria, porque você lança aquela inveja sobre a pessoa. E coisas quebram na casa de tal pessoa e assim por diante, tá? Então, assim, tem coisas aqui nos versículos que não é somente aquilo que está falado. Tem mais coisas por trás. E vocês precisam ter o discernimento para não cair nessas armadilhas. Vocês precisam buscar o discernimento de Deus, o entendimento da palavra, para poder aplicar isso na vida de vocês, porque senão vocês vão cair direitinho. A idolatria, ela pode estar em você assistir filmes, assistir séries, escutar músicas. Você, gosta de um cantor popular do pop. E isso ser uma idolatria no seu coração, porque você passa mais tempo com isso do que com Deus. Você consegue compreender como é muito mais profundo, muito mais lá embaixo? Por exemplo, voltando à questão da feitiçaria que o Espírito Santo me lembrou. Tem mães que fazem pegam a placenta e o umbigo cortado e elas aterram, colocam na terra e fazem um adubo, tá bom? Quem faz isso fez uma feitiçaria, fez uma mandiga, fez uma... Como é que é o nome? Esqueci o nome. Mas a palavra que mais me lembra é mandiga, tá bom? Uma simpatia, isso, uma simpatia, tá? As mães que pegam essa placenta com o cordão umbilical e colocam em adubo de planta, tá fazendo uma simpatia, uma feitiçaria. Então, no mundo espiritual, é necessário que vocês queimem a placenta, tá? Porque foi feito um pacto com as trevas, tá bom? Deus não pede em nenhum momento na Bíblia para aterrar a placenta do bebê de vocês, tá? Do útero de vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Aqui vamos falar, então, dos frutos. Chegamos nos frutos. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Agora a gente volta a falar sobre a alma. Tem aqui tristeza? Tem aqui ansiedade nos frutos do Espírito Santo? Então, o que vocês acham que é você se entregar à ansiedade, vocês se entregarem à depressão? Porque eu não estou afrontando vocês e eu não estou falando heresia, porque eu já passei por isso. Eu já passei por depressão
Eu já passei por pensamentos suicidas. Eu ia para a igreja, eu tinha pensamento suicida a todo momento. Eu estava ouvindo o culto, eu tinha pensamento suicida, tá? Eu tinha depressão. A minha ansiedade, ela tinha aquele ataque no coração, que daí batia tão forte que eu não conseguia respirar. Entende? Então, assim, tem coisas que eu já passei que eu tive que escolher. Eu tive que dar um basta. Porque é interligado alma, corpo e espírito. Se você não entende isso, você vai continuar vivendo na depressão, você vai continuar vivendo na ansiedade, você vai continuar vivendo na tristeza profunda. Eu já passei por luto também. Então vocês precisam entender que ou vocês pegam a Bíblia e comecem a declarar ela sobre o comportamento de vocês. Por exemplo, eu já tive TDAH. Eu já tive TDAH, de não conseguir me organizar e fazer as coisas. Eu era totalmente desorganizada, até que eu comecei a declarar a palavra de Deus nas minhas atitudes. Porque a palavra, ela gera vida. Se a palavra gera vida, eu preciso crer nela, que realmente de fato acontecerá. Gente, para vocês terem noção, tem testemunhos de mães que no ventre os médicos disseram que iria ser autista, que os bebês iriam ser autistas, que os bebês teriam deficiência. Elas oraram. Na barriga dela, o bebê nasceu normal. O bebê nasceu completamente normal. Então tem coisas que, se você não ter fé, você vai continuar vivendo aquilo. Tá bom? Se a pessoa não tem fé, ela vai continuar naquele ciclo. O que foi feito comigo? Eu passei por um tempo de luto imenso por conta da minha avó e da minha sobrinha. Minha avó morreu com 84 anos e ela era uma segunda mãe para mim e para minha irmã. Porque a avó, ela criou a gente, enquanto a mãe trabalhava para sustentar a casa. Minha mãe, eu não conheço meu pai. Eu cheguei a conhecer o pai da minha irmã, que são pais diferentes. Ela é filha de alemão e eu sou filha de negão. Só que a minha mãe, ela criou as duas independente, sozinha, só com a ajuda dos meus tios, que os meus tios já ajudavam com aquelas cestas básicas, pra gente não passar fome. E a minha mãe trabalhando, e a minha avó cuidando da gente. Então, em 2021, eu passei o luto pela minha avó. E em seguida, em 2023, eu passei o luto da minha sobrinha, que morreu com 2 anos e 9 meses. Ela morreu muito nova, tá? Então, eu sei o que é uma tristeza profunda. Eu sei o que é pensamentos suicidas, eu sei o que é ter ansiedade a ponto de você não conseguir respirar, tá? E o que eu fazia? Eu pegava e ficava madrugadas inteiras clamando o nome do Senhor Jesus. E eu tive tanta graça, o Senhor teve tanta graça comigo, que Ele derramava glória no meu quarto. Teve uma vez até que eu clamei tanto a Ele, e o louvor nessa parte, ele me ajudou muito. Porque o louvor, ele configurou a minha mente para sair disso tudo. Pensamentos suicidas, pensamento de tristeza, pensamento de depressão, tá? Porque eu não conseguia fazer nada. Não conseguia cuidar nem de mim mesma, tá bom? Tanto que eu engordei por conta disso. Então, o que Deus fez? Ele derramava tanta glória e os louvores ajudavam, porque configurava meu pensamento a viver só para o reino. Então, remédio. Eu passei por uma depressão bem profunda, tá? Mas eu não precisei de remédio, porque eu tomei uma decisão. Tomei a decisão de viver. E essa decisão, ela foi assim totalmente entregue para Cristo. Porque eu não queria mais viver naquela tristeza profunda, eu não queria mais viver naquela depressão de não conseguir fazer mais as coisas. Então eu me entreguei. Eu tenho vários testemunhos.
Eu tenho testemunho na parte de idolatria, de feitiçaria, na parte de, sabe, de tudo. Financeira, tristeza, tenho tudo. Deus, ele me forjou de um jeito que eu não aceito mais o que Satanás fala. Se ele fala, por exemplo, Deus, ele me configurou tanto por dentro, tá? Com essas prensas, ele me prensou muito para eu ter o nível de maturidade que eu tenho hoje. Então, eu tive essa maturidade muito rápida no espírito. Eu tenho só 24 anos, já sou casada, já tenho as minhas coisas próprias, eu e meu marido, a gente tem carro. Mas assim, eu passei por experiências que outras pessoas, elas negariam a Deus. Elas, assim, blasfemariam, entende? Porque eu passei muitas coisas. O que eu falo é tudo resumido, porque eu já passei por muita coisa. Então, quando o inimigo fala, você é fraca, você está em pecado, você não consegue, por exemplo, você não consegue orar na madrugada porque você é ainda pequena, ninguém te conhece. Eu falo, sai daqui, Satanás. Entende? Porque a minha casa, ela é a habitação do Senhor. O meu corpo, o meu templo é do Senhor. Os meus pensamentos são do Senhor. As atitudes também. Entende? E vocês precisam ter essa decisão na vida de vocês. Porque os frutos do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu vou dar outro exemplo, tá bom? De disciplina, de obediência, de amor, de mansidão, tá bom? Em que o Espírito Santo, ele chamou a minha atenção, tá? Numa madrugada, eu estava com muito sono, eu já tinha orado por vocês, e o meu marido, ele ficou com fome. E o meu marido ficou com fome. E eu fiquei com raiva do meu marido, e eu comecei a fazer tudo com raiva, a fazer que ele pediu peixe. E eu comecei a temperar o peixe e tudo mais, e coloquei na air fry para fazer, não queria nem fritar. Fazer daquele jeitinho empanado, né? Porque eu tava com sono. E eu comecei a fazer com muita raiva, muito ódio, sabe? Meu Deus, esse homem, de madrugada, o que ele faz assim, querendo peixe de madrugada? Aí o Espírito Santo, audivelmente, tá? Eu ouvi ele, audivelmente. Ele falando, quantas vezes eu já fiz pra você várias coisas, já te livrei de várias coisas, te ajudei em situações que você precisava na hora, eu te dei resgate instantâneo. Quantas vezes eu te ajudei e em nenhuma delas eu reclamei de você? Pois é, o Espírito Santo falou isso. Aí eu amancei, voltei a ser aquela mulher sábia, né, que ama o marido, e comecei a fazer com amor as coisas, naquela noite, né, porque daí naquela noite eu tava irada, porque de madrugada ele estava com fome. Aí o Espírito Santo vem e fala o quê? Quantas vezes eu já não te ajudei imediatamente e eu nunca reclamei de você? Então assim, gente, tem coisas que se você não está pronto para renunciar, que uma das coisas na qual eu renunciei foi a minha personalidade. A minha personalidade, vocês estão percebendo que eu... Quando eu falo da palavra é com autoridade. Mas imagina eu com personalidade. A minha personalidade era teimosa, ainda sou um pouquinho, mas eu tinha muita raiva e eu tinha muito egoísmo de querer que as pessoas me agradassem. Então é aquela coisa assim, eu fiquei chateada com tal coisa, eu queria que a pessoa viesse e se desculpasse comigo, tá? Isso daí, Deus, ele me quebrou no meio.
porque eu não estava tendo fruto, eu não estava tendo mansidão, eu não estava tendo paz, eu não estava tendo amor pelas pessoas. Porque ser um mini Cristo na Terra é você ter a personalidade de Cristo. Cristo, ele só afrontava as pessoas quando era algo relacionado ao Pai, como o templo, onde ele levantou, destruiu, né, aquelas tavernas lá sabe, de pedágio, de comida, de vender coisas no templo, né? Só que quando era com o inimigo, fala na Bíblia que a gente deve ser manso, que a gente deve amar o nosso inimigo, que a gente deve trazer ele, dar um banquete para o inimigo, abraçar ele. Se ele dar um tapa na sua cara, dê outra face. Isso é ser um mini cristão na Terra. Então, tem coisas que você vai ver os outros fazendo, tá? E você vai dizer, mas isso é injusto. E o Espírito Santo vai falar, bom, mas não é com eles que eu falo, é contigo. Já me aconteceu outra situação dentro do casamento, vou dar mais um exemplo. Em que eu chamava meu marido de cavalo, de babaca. Só que era brincadeira. Sabe aquela brincadeira de ficar repetindo? Um repete e o outro repete. Um repete e o outro repete. Entendeu? Dele perguntava, o que eu sou? Dele, tu é um cavalo, tu é um grosso, tu é um babaca. Tá bom. Aí, o que aconteceu? O Espírito Santo, uma vez que eu tava orando, né? E eu tava renunciando, ele falou, lembra daquelas vezes que vocês estavam brincando, falando? Lembra daquelas vezes que você falou que ele é aquilo e aquilo? Pois é, você amaldiçoou o seu marido. Porque a tua palavra tem poder. Então, se você fala que ele é cavalo, que ele é babaca, que ele é grosso, ele vai continuar sendo assim. Porque você está decretando na vida dele que ele vai ser assim. Então, mulheres... Gente, ali eu me diminuí de novo e falei, tá bom, Senhor. Então, começarei a declarar que o meu marido ele é uma bênção, que meu marido ele é um homem de Deus, que meu marido tem visão espiritual, que o meu marido vai andar no mesmo nível que eu. E dito e feito, hoje em dia ele é a bênção que eu falava. Só que para isso acontecer demorou, tá? Então, assim... Vocês precisam entender, tá na palavra até. Eu só não vou conseguir agora, mas tá escrito lá em Provérbios, que a língua, ela tem poder tanto para a morte quanto para a vida. Então tem pessoas que tá declarando assim, ai, eu nunca consigo dinheiro, eu nunca consigo pagar as contas. O anjo ou o demônio fala, anotado. Ai, minha família só peca, só faz isso, eles vivem em vida errada. O anjo ou o demônio tá anotado. E assim por em diante. Vocês estão entendendo? O mundo espiritual, ele é regido por regras. Não importa se é uma frase dita em brincadeira, não importa se é um pensamento mal intencionado. Ai, foi só por 5 segundos que eu desejei o mal daquela pessoa. Não importa. Porque aquilo foi direção, aquilo foi uma energia direcionada. Então, isso ou vai servir para o bem ou vai servir para o mal. Então, vocês precisam ter discernimento que tantas as atitudes de vocês, quanto que vocês veem, ouvem e falam, vai determinar como que vocês vão viver. Uma frase que o Espírito Santo me deu agora. Ai, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Muito bom, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Ele acabou de dar essa frase agora. Que tem gente que fica falando, eu não consigo ouvir a voz de Deus. O anjo ou o demônio, ele vai lá e ele anota. Vocês precisam entender, ou vocês são espirituais, ou vocês são carnais. Escolhe.
Porque o carnal, ele vai viver de acordo com as emoções, ele vai viver de acordo com as frustrações, as decepções, entende? E quem vive no espírito, não. Quem vive no espírito vai discernir o que é espiritual, vai discernir o que é carnal, vai discernir o que é feitiçaria, idolatria, vai discernir até qual é a intenção do coração daquela pessoa. Ai, eu tenho uma amizade. E essa amizade, eu sinto um incômodo no meu coração. Mas ela é tão simpática comigo. O Espírito Santo já está te mostrando. Tem coisas que você precisa parar para pensar e ver que o Espírito Santo ele já está falando. Ele já está testificando no coração. Mas você está o quê? Distraído. Então, uma coisa que eu falo. Parem de tentar querer se encaixar no mundo. Vocês não são do mundo. Vocês são de Cristo. Vocês são do céu. Quem vai viver no céu não vai ter televisão, não vai ter música secular, não vai ter jogos, não vai ter celular, não vai ter nada. Vai ser adoração pura. Hoje, ontem, na verdade, eu fui na igreja, né, na apresentação do meu sobrinho, o Elijah, e eu fui com um salto. É cada chibatada? Sim, é cada chibatada. Eu fui com um saltinho ali, que eu até postei nos stories, ele é lindo. Deus me deu, na verdade, Deus me deu o dinheiro para eu comprar esse sapato, porque eu tava reclamando para Deus que eu não tinha roupa bonita para ir para a igreja. Aí Deus, ele deu uma porção de dinheiro pra gente, não sei como, nem me lembro. E daí, no caso, a gente foi e eu me apaixonei por aquele sapato. E daí, na hora, eu senti que era pra eu comprar aquele sapato, sabe? E até meu marido falou, nossa, esse é pra igreja, só vai ir pra igreja com esse sapato, entende? O meu marido ainda testificou. Então, eu fui pra igreja ontem com esse sapatinho de salto, né, bem bonito. E o meu pé começou a doer. Aí eu falei pro Senhor em pensamento, Deus, nos próximos cultos, porque o Senhor sabe que eu quero ficar aqui até o final do culto, mas o meu pé tá doendo muito. Então, próximas vezes eu quero vir de rasteirinha, ou de chinelo, ou de tênis, para poder aproveitar a sua presença, sabe? E foi um culto maravilhoso, meu Deus, o céu desceu ali. Então, assim, tem coisas que a gente precisa ser estratégico para que Satanás, ele não venha colocar fogo na lenha. Porque a lenha, automaticamente, vocês já criam a lenha. Vocês já preparam a lenha. Só que em vez de ser uma lenha pro Espírito Santo, vocês dão para Satanás. Aí fica naquele pensamento ali, eu tô triste. Eu não prospero. Eu tô passando por isso. Sabe? Para com isso. Declara a palavra de Deus. Usa isso daqui, a Bíblia. Declara a palavra de Deus, tá bom? Agora eu vou parar com os conselhos, porque isso são coisas básicas que vocês já deveriam ter na mente de vocês. Não era para eu estar ensinando para vocês, mas por amor a Cristo eu ensino, tá bom? Deixa eu ver aqui, números. Para quem quer conhecer agora o Espírito Santo, tá bom? Para quem quer conhecer o Espírito Santo agora, abram lá em Números 11. Enquanto vocês vão abrindo, as minhas lives tem que ter Bíblia, tá? Vão abrindo a Bíblia. O discernimento tu pode pedir em oração, tá bom? Pode ser em oração, sim. Se você acha que é muito difícil pedir o discernimento, se você acha que só orando não tá funcionando, então você pega, faz um jejum só para os dons espirituais, que é dom de discernimento, o entendimento, a sabedoria e a revelação da palavra, tá? Você ora e peça para o Senhor te dar revelação, sabedoria, entendimento e discernimento na palavra. Porque tem muita gente que me pergunta, como que eu estudo a Bíblia? Né? Como que eu... Gente, eu não entendo como estudar a Bíblia. Eu entendo como isso daqui é Deus. Não é um estudo.
é Deus próprio. Então, se as palavras elas já estão aqui, aonde eu abrir, Deus irá falar comigo. Eu não pego uma ordem, até porque eu já li a Bíblia inteira. Então, eu só pego aqui, ó, fecho, abro e Deus vai falar comigo. Tá bom? Eu só peço antes de abrir a Bíblia, eu faço uma oração assim. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor me revele os códigos espirituais que há em cada versículo. Que, se for um versículo repetido, que eu venha ter mais revelação sobre aquilo que significa aquele versículo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E Deus vai me revelando. Já teve situações em que Deus me levou para o mesmo versículo. E eu falava, Deus, mas eu já li essa parte. E Deus falou, não, tem mais segredos aqui dentro. Entende? Então, assim, vocês precisam se derramar, vocês precisam se entregar. Se vocês realmente querem ouvir a voz de Deus, vocês precisam sair do conforto de vocês. Porque eu sou batizada tanto no Espírito quanto no fogo. O governo da Trindade é sobre minha vida. Eu escuto os três. Eu escuto o Espírito Santo, eu escuto a voz de Jesus e eu escuto a voz de Deus Pai. Os três são diferentes. E cada um deles eu interajo com eles, tá? Daqui a pouco a live vai acabar, tá bom? Eu acho que em 3h27 vai acabar a live, mas daí eu vou abrir outra, tá? Lá em Números 11. Tem alguém aqui que já achou a Bíblia? Já achou na Bíblia? E, pois é, 4 vezes tu já leu. E na quinta vez Deus está aprofundando ainda mais. Sim, porque cada vez que a gente mergulha, cada vez ele vai. Vocês não está aí, não me chama mais na vida. Você lendo, tudo. Nunca é suficiente, sem mais. Sempre tem mais. Deixa eu ver daqui a vai acabar a live. Alguém me manda aqui agora como live, para poder deixar salvado. Pois é. Essa questão de não conseguir prestar atenção no que está lendo, você pode pegar um caderno. Você pega um caderno só de devocional e você anota os versículos. Tá bom? Tô tentando ler os comentários. Não, não depende do culto, gente. O culto é para vocês cultuar a Deus. Para vocês ensinarem a se enviar em conjunto. Porque desde que está apagado, não tem fogo do Espírito. Porque senão estão buscando em casa. Vai para buscar. Tem que sair de casa. De tanto falar em línguas, com poder, com autoridade, tá? Mas agora, ele faz o batismo com o Espírito Santo. Tô aqui, por daí vai acabar lá, tá bom? Alguém mandando aqui no comentários como que sobra, tá? Lembra que no frio, Deus irá.
Gente, tá gravando. Eu vou finalizar aqui. Então, será que já dá pra finalizar? Perguntinho. Será que vocês sabem? Estão ouvindo? Tá, só não vai ficar salvo, eu acho, tá? Porque eu não sei salvar. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu não sei deixar salvo, tá? Eu vou tentar finalizar aqui. Olha, eu não vou desistir não, tá? Já aconteceu comigo, não era nem a internet que tava travando, tá bom? Minha internet tava normal pra qualquer coisa, assistir filme no YouTube, qualquer coisa, vídeo no YouTube, WhatsApp carregava super tranquilo. Aí os vídeos, teve uns vídeos que eu tava tentando postar que era feitiçaria e idolatria na época, tá? E na época não carregava aquele vídeo por nada, não carregava aquele vídeo por nada. Até que daí pegou e eu comecei a aclamar os anjos para tocar na minha internet. E os anjos, quando os anjos chegaram e tocaram na minha internet, nossa. Chatinho. E tá aqui meu celular, tá tendo muita ligação daqueles spam, sabe? Que é da prisão. Só que tá acontecendo no meio da live. Enquanto eu tô fazendo live aqui, daí eles estão chamando. Olha o inimigo, mandando o demônio. Tá repreendido em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Papai, eu oro consagrando esta live a Ti, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha declarar o sangue de Jesus Cristo, Pai. Sobre a minha internet, Pai, sobre os mecanismos que eu estou usando aqui para interagir com os meus irmãos, Senhor. Trazendo aqui riquezas que só o Senhor sabe o quanto é valioso, Pai. Eu oro para que essa internet venha a ser consagrada e a live venha a ser consagrada a Ti, Senhor. Repreendo todo o mal, Senhor, que estiver tentando derrubar a live, tentando derrubar todo o ensinamento, todo o conhecimento, todo o alimento dado aos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, Papai, eu oro para que o Senhor envie anjos agora, tanto na minha casa quanto na casa daqueles que estão assistindo agora, anjos de guerra, papai, alababassuri anderebecai, alababassuri anderebeque, ibrianda rebecai, alababacê, ibrianda rebecai, alababassuri anderebecai. Em nome de Jesus Cristo, que esses irmãos venham ser protegidos na internet deles também, que não venha travar, em nome de Jesus Cristo. Por favor, Senhor. Só porque agora o ensinamento ele vai ser mais pegado, tá? O inimigo ele tá mais forte agora. Aleluia. Tá normal agora? Aqui não tem nenhuma mosca. Em nome de Jesus Cristo. Alababassurianda de becai, alababacere. Ibrianda de becai, alababacê. Oh, aleluia. Vocês vão orando aí. Ai, Deus. Aleluia. Será que vai dar certo dessa vez? Vamos fazer dar certo? Os anjos do nosso lado vai dar certo, né? Nossa, quanta gente falando. Já tem 40 pessoas.
Então tá, vamos dar continuidade, aleluia. Em Números 11, tá bom? Números 11, versículo 24. Alguém coloca aí em comentário, tá? Números 11, versículo 24. Pois é, essa dor de cabeça, ela é ou libertação, ou é os demônios tentando fazer com que você saia da live, tá? Números 11, versículo 24. Aqui não tá travando pra mim, tá? Aleluia. Aleluia. Aqui não tá travando, tá? Tá normal. Aleluia. Dê graça, Senhor, a essa live, em nome de Jesus Cristo. Então, a gente vai falar aqui sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, tá bom? No versículo 24 de capítulo 11 de Números. Pode orar. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciões do povo e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciões. Vai ficar gravado. E aconteceu que quando o Espírito repousou, olha a palavrinha, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais, tá? Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e o anunciou a Moisés, e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Tá bom? Então aqui, meus queridos, vocês estão lendo uma passagem de Números 11, versículo 24 até o 29, sobre o batismo no Espírito Santo no Antigo Testamento. Tá bom? No Antigo Testamento. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de Daniel, tá? Vamos abrir lá em Daniel 11. Porque quando a gente fala de batismo com o Espírito Santo, a gente vê os outros profetas e a gente não pensa nisso, que eles também precisaram ser batizados. Não é somente a questão de você achar que, não, eles eram ungidos de Deus. Não. Eles foram sim batizados pelo Espírito Santo, só que da maneira que podia naquele tempo, porque Cristo não tinha ressuscitado ainda, né? Então eles eram homens ungidos, tá? Mas o Espírito da verdade os separava do mundo e os batizava, tá bom? Aqui a gente acabou de ver, que ao serem batizados, aqueles homens, tá? O repousou. Quando Jesus Cristo ele foi batizado nas águas, a pomba do Espírito Santo também repousou sobre Jesus Cristo. Então, quando a palavra fala aqui, e pôs sobre aqueles 70 anciões, e aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais, com exceção de Eudade e Medade. Porque aqueles anciões, possivelmente, eles estavam na carne. Eles não estavam mais andando no Espírito. Então, eles extinguiram o Espírito. E o Espírito saiu deles. Por isso que eles não continuaram profetizando no arraial, tá? Mas eles receberam batismo e depois
o Espírito saiu deles porque eles extinguiram o Espírito Santo. E ainda fala que nunca mais, tá? Porém, no arraial, versículo 26 de capítulo 11 de Números, ficaram 2 homens, que eram Eldade e Medade, tá? Esses dois, eles ficaram profetizando sem parar no arraial depois que o Espírito Santo ele repousou sobre eles. E essa passagem é do Antigo Testamento, não é do Novo. Então, o batismo com o Espírito Santo não aconteceu somente no Novo Testamento. Aconteceu também no Antigo. Mas como Jesus Cristo não tinha vindo ainda como cordeiro e ter sido sacrificado na cruz, por amor a todo mundo, para que todos os pecados fossem remidos, e daí ele ressuscitasse, daí sim enviar o Espírito para todo mundo, não tinha isso antes. Então, o que era feito? Deus falava com homens específicos, tá? Como Moisés, Jeremias, Isaías, e eles eram separados do Senhor. Eles eram ungidos do Senhor. E o Espírito da verdade repousava sobre eles, tá? E aqui eu vou falar sobre outro fator aqui, que mostra que sim, o batismo aconteceu no Antigo Testamento e os dons também foram dados no Antigo Testamento, tá? Então, vamos ver aqui Daniel. Uma batalha para achar Daniel. Daniel 5:12. Estão conseguindo acompanhar? Oi, Edi. Isso, Daniel 5:12, tá? Eu sou nova nas lives, então não sei adicionar aquele comentário fixo, tá? Depois vocês me ensinam. Primeiro eu preciso ensinar vocês, tá bom? Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando os sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Gente, Daniel não tinha como esse homem, isso tudo aqui, esse entendimento dele, essa inteligência dele, essa interpretação de sonhos ser dele. Não é dele, é do Espírito Santo, tá? E também aqui, em uma passagem aqui que fala em que ele estava jejuando, tá bom? Ele jejuou. O governador, ele viu, né, o rei Nabucodonosor, ele viu que o Daniel ele era diferente, ele jejuava e não acontecia nada com ele, a pele não ficava pálida, não ficava com aspecto de pessoa que passava fome. Tanto que foi desafiado entre as pessoas que eram sacerdotes do rei e o Daniel e seus amigos, em que eles jejuaram ali por um tempo determinado. E eles não ficaram com aspecto de fome, pelo contrário. O jejum fez eles ficarem com a pele viçosa, fez eles ficarem assim mais alegres. E enquanto que os sacerdotes ali, que estavam, né, fazendo jejum, comendo, eles ficaram com um aspecto de velhice, entende? Um aspecto acabado, de cansaço. Então, Daniel, através dos jejuns, que ele fazia muito jejum, né, vamos colocar isso em ponto, Daniel, ele jejuava bastante, ele não era um homem somente de oração, ele jejuava muito, e Deus achou muita graça em Daniel, e um anjo se apresentou a Daniel, e falou que a partir do seu sacrifício foi dado o dom de interpretação de sonhos para Daniel.
E através desses sonhos, dessa interpretação, ele iria ajudar as pessoas, tá? Então, não tem como ser isso dele. Não tem como. Sabedoria, a questão de interpretação de sonhos, não é dele, gente. É do Espírito Santo, tá bom? Ó, aqui, ó. Aqui em Daniel, versículo 2, tá? Daniel capítulo 2, perdão. Daniel, capítulo 2. Ai, Daniel, ele tinha um espírito tão humilde, gente. Meu Deus. Ele é um exemplo pra gente. Daniel, capítulo 2, versículo 30. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Sabe, Daniel, ele, além de ser uma pessoa que tinha sim muita sabedoria, que tinha sim muito entendimento da palavra, ele era um cristão em que ele se dedicava ao Senhor, ele orava, ele jejuava muito, e por ele se sacrificar muito, Deus entregava muito a ele. Deus deu muita coisa a Daniel, depois Deus permitiu que Daniel ele fosse governador também, príncipe no caso, né? Ele foi um dos príncipes dentro do governo ali de Nabucodonosor, tá? Então, tenham Daniel assim como um espelho. Vocês são filhos de espírito excelente. Vocês possuem dons, não para orgulho próprio. Porque aqui, ó, no versículo 30, ele não está se vangloriando por ter os dons que Deus deu. Vai ficar salvo, vai ficar salvo. Daniel, ele está falando, não é porque eu tenho mais sabedoria do que os outros viventes, não. Mas é para que, através dos meus dons, o Senhor seja glorificado. E que isso testifique no coração do rei, através dos dons de Daniel. Vocês conseguem compreender a magnitude? Porque tem gente que quer os dons, mas não sabe para que irá ser feito esses dons. Você vai receber os dons para quê? Você quer receber os dons do Espírito para quê? Para você dizer, eu tenho interpretação de sonhos? Eu sou a profeta que interpreta os sonhos? Eu sou a pessoa que tem mais sabedoria do mundo? Gente, os dons não são para isso, tá? Os sonhos, os dons, o dom de discernimento, o dom da palavra do conhecimento, que é sobre as visões ou memórias do passado de uma pessoa, a palavra de sabedoria, que daí você vê o futuro da pessoa, tá? Você acessa o futuro de qualquer situação, você tem visões, você tem sonhos em relação ao futuro, tá bom? A palavra é o dom de línguas, em que o dom de línguas você fala para se edificar, e tem variações porque tem as línguas que é para edificar a igreja, em que a pessoa ela é tomada lá no púlpito e ela começa a falar em línguas estranhas, e tem o dom de interpretação de línguas, em que a pessoa vai interpretando o que aquela pessoa está falando em línguas para a igreja. Aí tem muita gente que tenta extinguir isso e derrubar por terra, falando que, por que na igreja não pode, por que na igreja os irmãos ficam falando em línguas estranhas? Todo mundo fica falando em línguas estranhas. Gente, isso é um dom próprio para se edificar. Entendam que o dom de línguas estranhas é o próprio Espírito Santo edificando vocês. É o Espírito Santo acoplando assim, visitando vocês e incendiando para fora. E esse explodir do fogo do Espírito Santo é você falar em línguas. E essas línguas vocês não entendem porque vocês estão orando por coisas que vocês nunca orariam se vocês estivessem sabendo. Orando por uma pessoa que você odeia, orando por uma pessoa que você considera um inimigo, orando por uma pessoa que te causou muita mágoa, orando por uma pessoa que, assim, pesou no teu calo, entende?
por situações que você nunca oraria. A oração de línguas, ela é para se edificar. Então, quando as pessoas elas estão marchando e falando em línguas na igreja, não tenha isso como bagunça. Tem coisas sim que é para ser discernida e que é demônio, que é o demônio se fingindo do Espírito Santo. Mas tem coisas que é o Espírito Santo agindo na pessoa para quebrar pactos espirituais no mundo espiritual. Quebrar pactos com as trevas, tá? Então, o dom de línguas, muitas vezes ele vem em forma de pensamento. Você tá orando e de repente vem umas línguas estranhas na tua cabeça. Só que você tem muito medo de falar por achar que isso não vem de Deus. Você tem medo de blasfemar a Deus achando que é um demônio falando através de ti. E não é. O dom de línguas, você precisa entender que quem acusa, quem não quer que vocês falem línguas é Satanás. Vocês precisam entender isso. Satanás vai colocar isso na cabeça de vocês, que isso é coisa do demônio, que vocês estão na carne, entende? Satanás vai acusar isso, mas ele está mentindo. O pensamento, vocês precisam destravar o medo. Vocês precisam destravar essa dúvida, que essa dúvida é do cão. Essa dúvida é do cão. Ele está colocando essa dúvida justamente para vocês não falarem. Porque o dom de línguas, ele é para você se edificar. O Espírito Santo, ele vem em você e ele começa a orar por coisas que você nunca oraria. Aí vem a questão. Como eu falei, dom de línguas, ele tem a variação para você falar no púlpito da igreja, para você falar na parte, né, pessoal, em qualquer lugar, praça, shopping, qualquer lugar, porque entendam, eu sou uma pessoa espiritual, eu não sou mais carnal. Se eu pendo para um lado para querer ser carnal, o Espírito Santo ele já me torce. O Espírito Santo ele já assim, ó, ele pega uma pinça e tá? O Espírito Santo ele é assim comigo. Porque eu já tenho o governo da Trindade, tá bom? Sim, todos podem orar em línguas estranhas. Só que o que acontece? O dom, ele é para todos. Só que se a pessoa ela vive no carnal e ela vive em dúvida, em medo, ela nunca vai destravar isso. Porque daí ela vai buscar. E quando vier os pensamentos, ela vai falar, isso é coisa da minha cabeça. Isso não é de Deus. A pessoa vai falar isso, tá? Vocês estão entendendo? Então, você precisa entender que o dom de línguas vai fazer você destravar não somente o teu espírito, mas os outros dons. Dom de profecia, tá? O evangelismo, você evangelizar as pessoas, você ter o dom de amar as pessoas, porque amar as pessoas, assim, imensamente é um dom. Você cuidar, você querer cuidar das pessoas. Tá bom? Repreenda essas ligações em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Tá vendo muita ligação de spam, sabe? Bem no meio da live. Daí, se eu clicar, é capaz de até bugar o celular. Então, vamos lá, para vocês terem curiosidade do que é Atos, do que é o batismo com o Espírito Santo, tá bom? Primeiro, eu vou ler aqui em João 14, versículo 12, tá bom? João 14, versículo 12. Vocês precisam repetir. Se vem no pensamento, vocês precisam falar. Porque se não falar, vocês não vão orar. Simples, é muito simples. E tem gente que já é batizado no Espírito Santo, tá? Recebeu o dom de línguas e não tá falando por medo. Por medo, por dúvida. E Deus já deu o dom. Comigo, eu fui batizada em sonho, tá bom? Eu fui batizada em sonho. E o que aconteceu? Eu simplesmente me vi numa roda de oração e o foco
da câmera, né, do sonho, focou na minha boca. E a minha boca saía poder nas línguas estranhas. Eu sentia um peso de glória nas línguas estranhas, entende? E a partir disso eu também fiquei com dúvida. Eu também fiquei, nossa, mas será que isso é coisa do demônio? Será que isso é coisa da minha cabeça? Até que eu comecei a perguntar para todo mundo, pastor, presbítero, auxiliar na igreja. Perguntei para todo mundo que era batizado, como que foi? E todos os batismos foram diferentes. Não existe um ritual. É você quem vai buscar e é você quem vai destravar isso, tá? Porque existem batismos, tem pessoa que vai ser batizada quietinha na dela, assim, ela vai estar orando e ela vai sentir um refrigério na alma dela. Ela vai estar orando assim quietinha e vai começar a falar em línguas, sabe? E tem gente que vai, que vai explodir, que o Espírito Santo ela vai começar a querer sapatear, a pessoa vai começar a falar línguas estranhas alto. Há testemunhos diferentes um do outro em relação ao batismo, tá bom? E como que você sabe se você é batizada? Os frutos do Espírito Santo. Quando eu fui batizada no Espírito Santo, eu tive esse sonho. E daí depois eu comecei a discernir a voz do inimigo. Porque o inimigo ficava me acusando. Ele ficava falando, você não é digna do dom de línguas. Você não deveria ter o dom de línguas. Você não merece. Você não deveria ser filha de Deus, sabe? O inimigo começou a ficar me acusando. Começou a colocar assim... sensação de insuficiência, que eu não era digna do amor de Deus e que por todos os pecados eu não merecia estar batizada. Ele começou a colocar isso no meu coração, na minha mente, até que eu discerni que não era, esses pensamentos não eram meus, eram do inimigo. Aí eu disse, basta, não, eu vou viver as promessas de Deus. Deus me deu na palavra que eu iria ser batizada e eu irei ser batizada. Em nome de Jesus Cristo. E daí eu comecei a orar. E quando veio a oração e veio o pensamento de línguas estranhas, aí sim eu falei, Senhor, que se for do demônio, que o Senhor me deu uma sensação ruim. Mas se não for, se for realmente do Espírito, então que me dê uma sensação de paz. Quando eu estava orando, tá? Que eu já tinha falado, mas eu ainda estava com dúvida. Eu falava, mas eu tinha dúvida ainda, tá? Eu orava na rua, orava no trabalho, enfim. Aí, só para testificar mesmo, aí eu fiz essa oração aos pés da cama, daí Deus me deu paz. Uma paz enorme. Uma paz, assim. Uma paz. E daí eu falei, então tá, que assim seja. Outra coisa que o Espírito Santo fez para eu acreditar que eu estava realmente batizada e que o dom de línguas era do Espírito Santo foi quando eu fui num culto e o Espírito Santo, enquanto eu estava com medo e vergonha dos irmãos me julgarem, porque eles nunca viram eu buscando na igreja, mas eu sempre buscava no secreto, né? Então... E eu nunca falei para os irmãos, só falava para o meu líder dos jovens, né, que eu queria ser batizada e tudo. E daí ele me auxiliava em conhecimento, trazia livros para eu ler e tudo mais. Nesse dia em específico, no culto, eu comecei a falar bem assim, baixinho, assim, olhando para os lados para ver se ninguém estava ouvindo. Aí eu peguei e comecei a falar um pouquinho mais alto. Eu fui destravando assim, sabe? Um pouquinho mais alto. Até que o Espírito Santo ele fez algo incrível. Ao mesmo tempo em que as minhas línguas estranhas estavam falando, eu senti que aquele irmão que estava lá no púlpito, aquele irmão que estava do meu lado, aquele irmão que estava lá do outro lado, todos nós éramos um só espírito. E eu literalmente sentia, eu não via nada, mas parecia que era uma luz que conectava todo mundo. Entende? E aquilo dali edificou muito a minha fé, porque realmente eu me senti unida a todo mundo. Aquele irmão, eu, o outro irmão que estava do meu lado, todos nós éramos um só no Espírito. E porque a gente estava falando em línguas estranhas, tá? Todos aqueles que estavam falando em línguas estranhas. Então, quando o Espírito Santo ele testificou isso no meu coração, eu fiquei mais calma. Então eu falei, então tá bom.
Aí aconteceu outra coisa de eu ir na frente da igreja, né? Pedir oração. E a irmã veio até mim, uma irmã, e ela começou a orar. Começou a falar em línguas estranhas, começou. E quando eu vi, o fogo veio pra mim e eu comecei a sapatear. E ali, aí sim não foi o batismo em si, né? Porque eu já estava batizada. Mas eu só deixei a vergonha de lado e daí eu consegui manifestar de fato todo o poder do Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder, revestimento de unção, autoridade espiritual, para expulsar demônios, para você agir nos dons espirituais, para você ter unção para poder lidar com as coisas, tá? Então, aqui, ó. No capítulo de João 14, no versículo 12, tá bom? Depois peraí, eu vou tentar voltar aqui. Maiara fala sobre isso também, peraí, Keila. Eu não sei se você tem essa mesma experiência, principalmente quem fala muito em línguas, ou tem variedade. Minhas línguas sem são trocadas, vocês também. Sim, as línguas elas trocam, tá? Por exemplo, entendam que o dom de línguas, você se torna um bebê espiritual. Então o bebê, ele não fala português, ele começa a falar somente sílabas. Então tu vai falar somente coisas pequenas. Um exemplo, tá? Lá, 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 eberê, berê, berê, entendeu? Conforme tu vai orando mais e permitindo que o Espírito Santo, através das línguas, ore por você, as línguas elas vão mudando, tá bom? Eu já mudei umas 5 vezes. Hoje em dia, as línguas estranhas, a repartição de línguas estranhas, ela tá no nível de guerra. Porque eu tô orando por muitas pessoas aqui do ministério. Então, quem tá vindo até mim pedindo socorro através da mentoria e falando, Maiara, eu estou saindo de tal pecado e eu quero a libertação. As minhas línguas, elas estão agindo de acordo com esse nível de oração, que é de libertação e de cura das pessoas. Então, hoje em dia, quando eu vou orar na madrugada, eu não falo tanta frase. Eu falo mais línguas estranhas. E eu consigo discernir, às vezes, eu consigo interpretar aquilo que eu estou falando, mas nem tudo o Espírito Santo me revela o que eu estou orando, porque é muito forte, pode me causar medo. Experimenta, por exemplo, você orar por potestade contra a potestade de Jezabel, que é falsa profecia, ou contra a potestade de Baal. Tu vai ter medo. Então imagina orar a expulsão de um demônio. Tu vai ter medo. Então, o que o Espírito Santo faz? Através das línguas estranhas, ele ora por aquilo que você não conseguiria orar. Então, quando eu estou na madrugada, hoje em dia, eu não falo mais frases. Deus vai lá, faz isso, faz aquilo. As línguas estranhas, elas começam a fluir, eu começo a orar com autoridade, declarando. E hoje em dia, as minhas línguas estranhas, elas estão se formando textos, frases, determinando as coisas. E eu consigo discernir isso por conta da entonação que eu falo. Porque não é eu que determino a entonação que eu vou falar. É o Espírito Santo. Entendeu? Então, tem pessoas que são mais na dela, tímidas, né, no caso, em que vão orar e vão falar... Entendeu? E tem pessoas que, por conta de se entregar ao Espírito Santo, essas pessoas elas vão desbravar. Elas vão explodir no Espírito Santo, porque elas estão se entregando totalmente. Quem tem medo do Espírito Santo vai falar, ó, aquele irmão lá tá fazendo bagunça. Ó, aquele irmão lá tá dançando. Isso é coisa do diabo. Nem tudo é do diabo, gente. Tem sim coisas que a gente precisa discernir, mas tem coisas que realmente é do Espírito. Infelizmente, hoje em dia, as igrejas elas não têm esse discernimento de ter cuidado com aquelas coisas que podem fazer com que as pessoas se escandalizem, né, na internet. Então, tem coisas que deveriam ficar somente na igreja, para que o povo que realmente conhece o Espírito Santo ser edificado.
Quem é de fora vai falar, não, isso daí é bagunça. Quem é religioso vai falar, não, isso daí é demônio na pessoa. Entendeu? Continuando. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Você tem noção que Jesus falou aqui que quem crê nele fará obras maiores do que ele já fez? Através do Espírito Santo? Então, os dons do Espírito Santo, tá? E voltando aqui só um pouquinho em Atos 4, só para vocês terem noção do que é o batismo com o Espírito Santo, tá bom? Nessa passagem aqui de Atos 4, aqui estavam Pedro e, se não me engano, outro irmão, Pedro e João, na verdade, eles estavam no Sinédrio orando pelas pessoas, evangelizando as pessoas, e eles estavam falando do evangelho, né? E aconteceu que eles sofreram violência, né? Os outros que estavam ouvindo, que não gostaram, começaram a bater neles, tentar jogar pedras. E nisso, eles se entristeceram um pouco, Pedro e João. Então, eles oraram ao Senhor, tá? E aqui em Atos 4, no 29 até o 31, vai falar que eles foram batizados no Espírito Santo para ganhar ousadia e coragem para pregar o Evangelho. Para que Deus desse mais ousadia, para que eles não desistissem de pregar o Evangelho, tá? Então aqui, agora, pois, ó Senhor, olha para suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Tá bom? Então, assim, vocês precisam entender que o batismo com o Espírito Santo não é somente um selamento do Espírito no corpo de vocês. A partir do momento que vocês são batizados no Espírito Santo, vocês irão ser enviados para fazer alguma coisa. Ou ser missionário, ou evangelizar as pessoas da sua família, ou você ser usado como levita, louvar na igreja e trazer o céu para a estrutura da igreja, entende? Ou você vai ser preleitor da palavra, pregar com ousadia. Há vários ministérios, né? Então você precisa entender que quando você for batizado, você vai ser escolhido para fazer alguma coisa para o Senhor. E o Senhor vai requerer isso de você. Ele vai te convocar para fazer alguma coisa, tá bom? Ou seja, resgatar tua família, mesmo tu odiando, não gostando do teu pai, não gostando do teu primo, porque teu primo fez tal coisa para você, é a tua missão, tá bom? Então, alguma coisa Deus irá te chamar para fazer para o reino, tá bom? Continuando aqui nos dons, que vocês precisam entender aqui. Aqui. Beleza. Só preciso... Aqui. Ai, meu Deus. Sentar numa cadeira de madeira. Tô sentada aqui muito tempo. Aleluia. Aqui no versículo, no 1 Coríntios 12, tá? Vai falar sobre os dons espirituais, tá bom? 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, Jesus é amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, tá? Ora,
há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Lembra que eu falei que a palavra de sabedoria é sobre o futuro, ter visões, revelações sobre o futuro. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, em que você vai ter conhecimento, você vai saltar da tua boca, conhecimento puro, tá bom? E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, o dom da fé, aquela fé de Moisés, de abrir o mar, de realmente romper no Espírito e as coisas realmente acontecerem. Onde a montanha se move, tá tudo bem? Onde a montanha se move e as coisas acontecem. Esse é o dom da fé. Aquela fé sobrenatural mesmo, tá? E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Onde a pessoa tem o dom de curar, ela ora pelas pessoas e as pessoas elas são curadas, tá? E a outra, a operação de maravilhas. Por exemplo, que nem o Jesus, que daí fez o vinho, a água virar vinho. Isso também, ele abriu o mar com um cajado, o cajado dele, ele se transformava em cobra e depois em cajado. São operações de dons, de maravilhas, tá? Outro aqui, a profecia. Outro, o dom de discernir os espíritos. E outro, a variação de línguas e interpretação de línguas. São vários dons. Mas o que acontece? Se a pessoa ela se entrega totalmente a Cristo e ela realmente busca viver uma vida de santificação completa, todos esses dons é dado para a pessoa. E o que eu falo? Por exemplo, hoje em dia a gente não consegue ver a operação de milagres, onde é alguém fazer que nem Elias, onde Elias ele orou e saiu aquela coluna de fogo até o altar, para que os sacerdotes de Baal vissem que Deus é poderoso, que o Deus de Elias era poderoso, entende? Hoje em dia a gente não consegue ver esse dom operando, porque as pessoas não têm mais fé. As pessoas não têm mais aquela coisa de buscar, de jejuar, de ter uma vida com Deus completa no Espírito. Olha Daniel, olha Jeremias, olha Isaías. Quantos deles não tiveram sonhos, arrebatamento de espírito, porque buscavam? Não tinha celular naquela época. E hoje em dia, a gente só não vê esses dons operando porque tem gente que não busca. Mas Deus está para levantar profetas e apóstolos desse tipo, que vai ter sim operação de maravilhas. No fim dos tempos vai ser preciso. Porque as pessoas estão desacreditadas, incrédulas, ok? Aí tem essa coisa assim dos teólogos de falar que não, profeta ficou lá no Antigo Testamento, não tem mais. Apóstolo só tem no Antigo Testamento, não tem mais. Sendo que o Novo Testamento é sobre a operação de dons. O Espírito Santo já foi dado para nós. Quantos deles, sabe, eles pediriam para voltar, só para ter o que a gente tem. O Espírito Santo é a totalidade. Os 5 ministérios ainda existem. Então, profeta, mestre, apóstolo, pastor, todos esses existem. Só que são níveis, tá? Porque as pessoas elas não estão disponíveis a pagar o preço para viver isso. As pessoas não estão disponíveis. Então, hoje em dia, a gente não vê operação de milagres, mas as profecias a gente vê, a variação de línguas a gente vê, interpretação de línguas a gente vê, dom de cura a gente vê. Entendeu? Só que as pessoas precisam buscar. Se você não busca, Deus não dá. Só que também tem a questão de você ser escolhido por Deus para um propósito e um chamado específico na vida.
A sua missão na vida é tal coisa, é ser missionário. Então, desde o ventre, você vai ter, desde quando você nascer, você vai ter, por exemplo, visões, você vai ver demônios, você vai ter visão aberta, você vai ter muitos sonhos espirituais. Só que antes você não conhecia Cristo e agora você conhece. Então Deus ele quer te usar nessa área, tá bom? Onde Deus ele vai te usar tanto para a interpretação de sonhos, quanto para destravar a vida de outras pessoas, porque você é missionário. Então você vai orar, você vai jejuar, você vai sonhar com questões pessoais de outras pessoas, você vai sonhar com o futuro de uma nação quando for um profeta, entende? Quando for um evangelista, você vai ter muito amor pelas pessoas, você quer evangelizar, falar de Jesus a todo momento, tá bom? Pois é, Ellen, Deus quer te usar. E como saber do seu chamado? Gente, olhem para a infância de vocês. Olhem para a infância de vocês. Identidade com Deus. A pessoa que sofreu muito na infância, que foi muito deturpada a questão da identidade dela como pessoa. Deus já escolheu desde o ventre para ajudar outras pessoas. Porque quando Satanás sabe que aquela pessoa vai ser usada por Deus para resgatar outras almas, tanto pela área da libertação, quanto pelo evangelismo, tá? Quanto pela área da cura, entendeu? A pessoa, ela vai ser totalmente desprezada na infância. Ela vai ser rejeitada na infância. Geralmente quem tem chamado para libertação, almas, resgatar almas e evangelismo, tá? Que são coisas que você precisa ir para a rua, você precisa falar de Jesus, você precisa ter uma unção específica. Isso remete a você ser escolhido. E Deus ele quer te usar nessa área. Essas pessoas elas sofreram muita rejeição na infância. Satanás ele já viu, não, Deus vai usar essa pessoa em tal coisa. Ele já, na parte onde a criança já nasce, tem questões em que a criança, desde o ventre, ali no ventre, o Satanás tenta atacar a criança. Porque é muito forte. Então entenda, aonde há um resquício de guerra, de ataque espiritual, é porque ali tem chamado com Deus, tá bom? Tenta perceber. As pessoas vêm até você para conversar contigo, falar dos problemas. Você não pergunta nada, as pessoas só chegam e falam do teu problema. Tu vai lá no ponto de ônibus e de repente uma velhinha começa a falar da vida dela, começa a falar dos problemas. Entendam, gente. Você gosta de crianças, você gosta de curar as pessoas, de curar a alma das pessoas, sabe? Cicatrizar qualquer trauma, você é um bom conselheiro. Evangelismo, você é da área de evangelista. Tá entendendo? Você sonha com muitos demônios, você é da área da libertação. Você foi chamado para libertar pessoas. A autoridade espiritual para bater de frente com demônios. Deixa eu ver que horas são. Vou ter que fazer mais uma live. Vocês estão gostando? Ô, glória. Eu já vou fechar essa live e abrir outra, tá? Para continuar. Deixa eu ver aqui se eu não perdi alguma coisa. Eu sonhei com a morte de um rapaz por beber demais, mas eu não sabia o caso da morte. Foi esse ano. Não demorou muito e ele foi encontrado morto. Mas o sonho eu não tive interpretação suficiente. Tem chamado para profecia. Tem chamado para ser profeta. Tá? Na tua vida, Giovana, tu tem o chamado de o dom da profecia, tá? Você então pode ser uma profeta de ofício, onde Deus te revela através do dom de sabedoria e dom de conhecimento. Porque a palavra de conhecimento é sobre o passado das pessoas e a palavra de sabedoria é sobre o futuro. Então tu tem o dom de profecia, tá?
ser profeta, tá bom? Deus vai te revelar muita coisa ainda, tá bom? Pois é. E vocês precisam cuidar também com essa questão de, por exemplo, paternidade ferida. As pessoas que tiveram, não tiveram pai presente, não tiveram um bom relacionamento, tiveram muita violência sexual na infância, essas pessoas têm a tendência, por conta do trauma, refletir isso na vida com Deus, tá? Porque daí ela vai ver Deus como aquelas pessoas que fizeram aquelas atrocidades com ela. Abandono, rejeição. Então, essas pessoas vão ter muita dificuldade para ter um relacionamento com a Bíblia, ter constância, tá? Vocês precisam averiguar isso, tá bom? Eu vou fechar essa live e vou abrir outra. Vocês estão comigo? Eu vou fechar essa live aqui e vou abrir outra, tá? Pois é. Se tu não renunciar a esses traumas, isso pode refletir na tua vida com Deus. Geralmente gera muita frieza espiritual, porque a pessoa não consegue manter um relacionamento com Deus, tá? A pessoa fica fria, não consegue. E até mesmo ouvir a voz de Deus, ela tem dificuldade de ouvir a voz de Deus por falta de confiança, por conta dos traumas que ela sofreu na infância, tá bom? Isso é muito importante. Ok, gente, eu vou aqui finalizar então. Fiquem com Deus, mas eu irei continuar a live, tá? Eu já irei chamar a live de novo. Sim, vou deixar salvo. Deus me ajude. Mas eu vou deixar salvo, tá? Já vou abrir outra. Até logo.